Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula número 1 do curso de Introdutório ao Aprendizado de Máquina. Meu nome é professor Dalcimar Casanova e esse curso é baseado originalmente nos slides do professor Sebastian Rasca. Então, o que é aprendizado de máquina? Antes de a gente entrar numa definição exata do que é aprendizado de máquina, eu gostaria de mostrar para vocês algumas falas, né, famosas aí de inspiração. Por exemplo, o presidente aí da Universidade de Stanford falou que machine learning é a nova coisa quente, né? É o que há de mais quente aí no mercado atualmente. Nesse sentido, a gente tem visto aí muitos buzzwords, tem muitas coisas que se relacionam fortemente com machine learning, né? Como, por exemplo, ciência de dados. Então, machine learning é um pedacinho da ciência de dados, mas é o que faz a ciência de dados em si ser esse hot topic hoje em dia, né? Com mineração de dados, tem a ver com big data. Então, a ideia, né, o curso de Machine Learning aqui apresentado para vocês, ele é, na verdade, central em todas essas coisas que estão mudando no mundo, né, acontecendo no mundo nesse momento. E tem muitas universidades, tem muitos países aí prestando atenção nessas coisas, né? Durante as aulas aí do curso eu vou trazendo algumas coisas interessantes, né? Para vocês verem investimento que países estão fazendo, para vocês verem aplicações inovadoras, né? Então sempre durante as aulas eu tento trazer uma aplicação inovadora, aí, um exemplo, para que a gente consiga entender essa área como um todo, né? E muita gente concorda com isso, inclusive Bill Gates, né? O próprio Bill Gates diz que uma inovação aí em aprendizado de máquina, o dinheiro, né? O dinheiro erguido com qualquer tipo de inovação em aprendizado de máquina, ele vai valer aí por volta de 10 Microsofts, né? Vai gerar aí qualquer inovação relevante, obviamente, né? Em aprendizado de máquina vai gerar um valor aí de 10 Microsofts, o que é muito dinheiro, né? Porque a Microsoft é uma das empresas mais valorizadas do mundo, tá? E nesse sentido, essas duas frases elas são inspiracionais porque elas vêm de pessoas que estão no meio, certo? De pessoas que estão inseridas no mundo da tecnologia, que já têm empresas ou universidades, institutos de ensino bem estabelecidos. Então dá pra gente confiar, né? Porque provavelmente a visão deles é uma visão bastante assertiva, certo? Agora, o que é aprendizado de máquina? Tá? Eu acho que uma das definições aí mais aceitas é a definição do professor Arthur, tá? Em 1959, um dos pioneiros aí dentro de aprendizado de máquina. E ele diz o seguinte, né? Aprendizado de máquina é o campo de estudos que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Então, esse sem ser explicitamente programado é algo bastante importante, né? É o que realmente diferencia a programação tradicional da programação, né, do campo de aprendizado de máquina, tá? Enfim, então a programação tradicional ela tem esse paradigma aqui. Então a gente tem o programador. O programador é o carinha que vai sentar na frente do computador, vai pegar uma linguagem de programação, seja C, seja Python, seja Java, e vai, com base no problema que ele tem apresentado para si, criar um programa, criar uma lógica para resolver aquele problema, né? Então ele vai estar inspirado por observações que ele mesmo faz do mundo, sejam elas poucas observações, sejam elas bastante observações. Tanto faz. Mas ele tem um insight, né? Ele tem um problema, né? O programador ele sempre tem um problema a ser resolvido. Ele
todo programador inicialmente deve entender muito bem o problema e não sair programando, né? E com base nesse entendimento desse problema, ele vai criar uma lógica, né, para resolver, ok? Esse é o paradigma de programação tradicional. Acredito que muitos de vocês que estão vendo o curso agora já devem ter aprendido a programar, né? Se não aprender, eu sugiro que pare, volta lá, aprende a programar antes, if, else, for, e depois volta aqui, né? Que é essencial, a programação aqui é essencial, tá? Já o aprendizado, já a programação, né? A ideia de aprendizado de máquina é que você não tem mais o programador, a figura do programador. Aqui o que acontece é que o próprio computador irá fazer observações, né? O próprio computador, utilizando as observações do mundo que lhe foram fornecidas, obviamente aqui alguém tem que ajeitar essas observações, colher essas observações, né? Então tem todo um processo aqui para que esse tipo de informação chegue ao computador, né? E com base nas saídas desejadas, então o computador ele vai inferir um programa inteligente. Tá ok? Tem vários exemplos disso, né? Um exemplo bem clássico aí nas indústrias, por exemplo, é o carro autônomo, né? O carro autônomo é sempre tido como uma aplicação de aprendizado de máquina de bastante sucesso. Como é que o programador faria um carro autônomo? Né? Um programador, para fazer um carro autônomo, ele teria que fazer o seguinte, né? If, e aí vem N regras, né? Vou colocar aqui apenas uma delas. If o sensor X estiver muito perto do carro da frente, então freia. Essa seria uma regra que o programador tem que fazer. São regras feitas de forma explícita. If existir uma placa vermelha de pare, então você tem que brecar. If existir uma curva para a direita, então vire o volante X graus. Então essa é uma programação explícita, né? É como a gente vem fazendo tradicionalmente o desenvolvimento aí há muitos anos aí da computação. Já para um aprendizado de máquina, esse aprendizado ele muda. Eu vou dar entradas e eu vou dar saídas desejadas, né? Quais seriam as minhas entradas, por exemplo, num carro autônomo? Uma imagem, né? Eu posso colocar uma câmera no carro autônomo, eu posso colocar N sensores no meu carro autônomo. Então essas entradas elas podem ser muitas entradas ou podem ser poucas entradas, aí depende do teu problema, né? E a saída, o que eu quero como saída de um carro autônomo? Eu quero que ele saia de um lugar, chegue no outro e outras métricas, né? Eu posso, na verdade, medir também outras métricas no sentido de que ele não atropele ninguém, que ele não ande por cima da grama, né? Que ele não fure sinal. Então, as minhas saídas elas podem ser saídas explícitas, do tipo que eu apresento uma imagem e aquela imagem é reconhecida como uma placa de pare, né? Então, entrada, imagem, saída, placa de pare. Ou elas podem ser uma saída não tão explícita assim, como, por exemplo, a entrada é um conjunto de imagens, conjunto de sensores sobre o tempo, e a saída que eu estou querendo é que o carro chegue de um lugar para o outro, sem bater em ninguém, sem furar sinal e etc. Né? Obviamente eu tenho que dar um jeito de medir isso aí. Tá? Mas então, aqui existe uma mudança de paradigma, porque, vejam, aqui embaixo não existe nada, né? Ou pelo menos não deveria, a ideia de não existir nada feito com o if-else, né? Quem vai fazer o if-else é internamente o computador. Ah, professor, mas como isso? Né? É uma matemática. Então, cada método de aprendizado de máquina, cada método inteligente usa um tipo de matemática, usa um tipo de lógica para inferir aquelas regrinhas if-else. Okay? Então, não é mais o programador que vai fazer if sensor estiver muito perto, pare. Quem deve aprender a fazer essa regrinha agora
é, na verdade, o próprio computador, né? Então, tem essa diferença de paradigma bastante importante entre a programação tradicional e entre o aprendizado de máquina, ok? Enfim, deixa eu pular isso aqui. Uma definição bastante interessante, que eu gosto bastante, é do professor Tom Mitchell, né? O professor Tom Mitchell, ele é professor lá da Universidade Carnegie Mellon. Ele tem um livro bastante importante aí de Machine Learning, né? Para quem tiver oportunidade, por favor, leia esse livro, né? É bem bacana, bem didático, tá? E nesse livro ele diz o seguinte: um computador é dito aprender de uma experiência E com respeito a uma classe de tarefas T e uma performance P. Então, eu preciso basicamente de 3 coisas, né? E isso é o mais importante dentro da aprendizagem de máquina, justamente definir essas 3 coisas. Muita gente acha que aprendizagem de máquina é sair aplicando o algoritmo. Não. O mais importante dentro da aprendizagem de máquina é conseguir definir a experiência, definir bem a tarefa e definir bem a métrica de performance que você vai medir, né? Os algoritmos que você usa são formas de chegar, né? Formas de você alcançar esse objetivo. Qual que é o objetivo, né? Se a performance em tarefas... Opa! Deixa eu fechar aqui. Se a performance na tarefa T mensurada por P aumenta de acordo com que eu aumento a experiência de E. Tá? Então, essas 3 coisas, uma vez bem definidas, você tem um problema de aprendizado de máquina bem definido. E aí basta que você escolha os métodos adequados, né, para fazer esse aprendizado ocorrer. O que acontece, o que a gente vê mais tradicionalmente aí na internet, na literatura, no mundo profissional, no mundo acadêmico, é que os alunos, né, as pessoas tendem a sair aplicando métodos qualquer. Normalmente eles têm uma vaga ideia de qual é a tarefa, não é uma ideia bem construída. Eles têm uma vaga ideia e muitas vezes errada de qual é a medida, certo? E eles têm uma experiência muito ruim. Então, o que a gente mais vê por aí é a gente fazendo muita coisa errada desde o básico. Então, atenção a essa definição do professor Tom Mitchell, que ela é, acredito, a definição mais importante para um projeto de aprendizado de máquina bem estruturado. Tá? E como exemplo, a gente pode dar o seguinte. Olha só. Reconhecimento de... Qual seria a tarefa? Né? Eu quero reconhecer esses dígitos, né? Durante essas aulas eu vou acabar apresentando bastante exemplos usando imagens, né? Porque é mais fácil da gente perceber, né? Uma imagem uma informação visual, então é mais fácil da gente entender. Mas a aprendizagem de máquina não funciona só para imagens, funciona para sinal, funciona para texto, funciona para dados estruturados, dados não estruturados, enfim, qualquer tipo de dado que você imaginar, cada um, obviamente, com as suas técnicas. Nesse caso específico, eu quero aprender a distinguir, né? Eu quero dizer que essa imagem contém um 0, esta imagem contém um 1, essa imagem contém um 2, e assim sucessivamente, né? Eu quero... então, qual é a tarefa aqui? A tarefa é classificar cada uma das imagens em um dos 10 dígitos existentes aí no alfabeto, tá? Então essa é a tarefa. Essa tarefa tem uma definição bem simples, não é difícil de perceber. Não é todas as tarefas que têm uma definição tão simples assim, tá? Qual é a métrica de performance? Como é que eu vou medir se essa tarefa está sendo bem executada? Bom, eu vou fazer uma taxa de acerto, né?
Se o meu método disse que essa figura é um 0, essa aqui é um 1, essa aqui é um 2, essa é um 3, essa é um 4, né? Ou seja, se o meu método acertar todas as classes dessas imagens, então eu posso dizer que essa métrica de performance aqui, eu vou usar acurácia, por exemplo, né? Quantos acertos, né, eu vou ter aqui dentro. Então a acurácia pode ir de 0%, ou seja, o 0 diz que é 1, o 1 eu disse que é 7, o 2 eu disse que é 3, assim sucessivamente. Eu não acerto ninguém, como pode ser até de 100% quando eu acertar todo mundo. Se eu chutar, simplesmente chutar que todo mundo é 1, eu vou ter uma acurácia aqui de 10%, porque pelo menos 1 eu vou acertar, ok? Então essa seria a minha métrica de performance. Como é que eu vou medir se a minha tarefa está sendo bem executada? Então primeiro define-se muito bem a tarefa, né? Ou seja, classificar imagens com respeito aos dígitos que aparecem dentro das imagens. Qual é a métrica de performance? Acurácia. Nesse caso pode ser acurácia. Aí dependendo da tarefa, a métrica muda. A gente acaba ensinando a performance, né, a acurácia, como sendo uma das primeiras técnicas. Porém, tem outras N métricas de performance, cada uma mais adequada a uma determinada tarefa. Isso é bastante importante, né? E qual é a experiência? Como é que eu vou fazer com que o computador acerte? Como eu falei para vocês, a ideia de aprendizado de máquina é dar entradas e dar saídas, né? Dar exemplos para o computador. Exemplos, normalmente, exemplos de um par entrada e saída. Normalmente, não é sempre assim. Então, a experiência aqui vai ser um monte de zeros. Então, eu vou dar, sei lá, vou pegar 50 zeros desenhados à mão por 50 pessoas diferentes e vou dizer para a máquina: esse zero, essa imagem é um zero, essa imagem é um zero, essa imagem é um zero. Vou pegar 50 uns desenhados por 50 pessoas diferentes e vou dizer para a máquina: essas 50 imagens são uns. O segredo aqui é que quanto maior a experiência, quanto mais dados você fornecer, quanto mais pares entrada, saída você fornecer para o teu sistema, talvez, né, melhor seja o teu aprendizado, ou pelo menos o aprendizado vai ficar facilitado. Pode ser que a tarefa seja muito difícil, né? Então, outros tipos de aplicações, né, colocadas aqui dentro desse contexto. Por exemplo, jogar xadrez. Qual seria a tarefa de jogar xadrez? A tarefa, né? Jogar xadrez. A definição da tarefa num jogo é bem simples, né? Jogar o jogo. Qual seria a medida de desempenho de jogar xadrez? Por exemplo, porcentagem dos jogos vencidos contra adversários, né? Então, eu vou ter que repetir vários jogos, ok? E vou ter que ver quantos jogos eu ganhei, quantos jogos eu perdi, né? Eu digo que o meu sistema, que é o meu aprendizado de máquina, está aprendendo quando eu começo perdendo bastante, né? Então, no começo do meu aprendizado, eu perco lá 90%, 100% dos jogos, mas depois eu vou perdendo só 50%, depois eu não perco praticamente nenhum jogo, né? Então, essa medida de desempenho, ela tem que melhorar conforme a experiência, né? E qual que é a experiência? Nesse caso dos jogos, é praticar jogando contra si próprio ou contra humanos. Então, é uma sequência de jogos. Então, eu começo a aprender jogando contra mim mesmo e talvez lá no fim eu tenha um refinamento, ou no meio, jogando contra humanos. Certo? Então, quanto mais eu jogar contra mim mesmo e quanto mais eu jogar contra humanos, em teoria, melhora o meu desempenho. Ok? Um outro problema bastante clássico aqui de aprendizado de máquina é filtrar spams. Como assim filtrar spams? Né? Categorizar aquelas mensagens de e-mail que chegam para a gente como legítima, né? Feitas por pessoas e tal, ou como spams, que são aqueles e-mails disparados automaticamente por máquinas. Qual é a medida de desempenho? Como é que eu sei se o meu filtro de spam está funcionando bem ou ruim, né? Nesse caso aqui é a acurácia, né? Porcentagem de mensagens de e-mails corretamente classificadas, né? Então, será que esse e-mail que era spam, ele foi classificado como spam?
será que esse e-mail que não era spam, era um e-mail legítimo, foi classificado como e-mail legítimo? E qual que é a experiência? Eu tenho que dar exemplos para a máquina. Então eu tenho que dar um conjunto, sei lá, de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 e-mails rotulados como spams e 10.000 e-mails rotulados como não spams, e-mails legítimos. Então essa experiência que faz bastante diferença. Tem situações, tem métodos de aprendizado onde a experiência ela pode ser apenas de uma classe. Por exemplo, nesse caso do spam, é mais fácil eu trabalhar com exemplos positivos, né, que são spams, exemplos negativos não são spams. Então eu dou 10.000 e-mails de exemplos positivos, dou 10.000 e-mails de exemplos negativos. Mas eu posso trabalhar também, né, tem métodos aí especializados para isso, onde o meu conjunto de experiência, meu conjunto de treinamento seriam apenas, por exemplo, apenas e-mails legítimos. Né? É um pouco mais difícil de fazer esse tipo de aprendizado, tem técnicas específicas, né? Mas eu consigo. Tá? Aqui já foi. E, por exemplo, um outro problema, um carro autônomo, né? Dirigir um carro autônomo em uma rodovia pública usando sensores aí de imagens ou qualquer outro sensor que você imagine. Essa é a tarefa. Medida de desempenho. Distância percorrida antes de um erro. Né? Porque não adianta ser só a distância percorrida. Será que eu consegui sair com o carro daqui e chegar em outro lugar? Talvez nesse sair daqui e chegar em outro, eu atropelei 3 pessoas, furei 3 sinais, andei em cima da grama, quebrei o portão da vizinha. Então, veja que a medida de desempenho nem sempre é tão simples, certo? Nem sempre é tão simples. Nesse caso de um robô autônomo, ele tem que sair de um lugar, chegar em outro, sem cometer nenhum erro no meio. Então, ainda tenho que dar um jeito de avaliar esses erros. E a experiência de treinamento é uma sequência de imagens, né? Então eu vou apresentar uma sequência de imagens, na verdade um vídeo, né? E os comandos, né, que foram feitos enquanto aquele vídeo. Então, como é que eu iniciaria o treinamento de um carro autônomo? Eu coloco uma câmera no carro, coloco uma pessoa sentada atrás do volante, coloco alguns sensores para registrar tudo o que eu faço e a câmera vai filmar a estrada que eu estou passando, então ela vai filmar as N condições da estrada, vai saber se a estrada é asfalto, se tem placas, né? Se estava chuvoso, se desviou de um buraco, enfim. O vídeo vai pegar todas essas, né? A parte de visão ela vai pegar todas essas nuances do meu problema. Em contrapartida, eu vou ter sensores registrando cada movimento, né, cada ação do operador humano, se ele virou para a direita, se ele virou para a esquerda, se ele pisou no acelerador, se ele freou. Tá? Então eu tenho que correlacionar o que foi visto no vídeo, né, na sequência de imagens, com os comandos. E aí eu não vou fazer if else. O que eu vou dar? Que tipo de informação que eu vou dar para o meu sistema de aprendizado de máquina? Está aqui o vídeo, está aqui a sequência de comandos que aconteceu. Obviamente que eu não vou fazer um vídeo só. Vou fazer 10, 20, 100, 200, 10.000 vídeos de diferentes pessoas dirigindo em diferentes lugares. Né? Então, quanto mais experiência eu tiver, melhor em alguns casos. Tá? Então, a máquina ela vai ter que conseguir inferir. Se aparecer uma placa de pare, então acione freio. Veja que eu não estou dando esse tipo de informação, eu não estou programando isso explicitamente no meu algoritmo de aprendizado. Eu estou dando uma sequência de vídeo e uma sequência de ações. Eu quero que a máquina justamente me crie. Se tiver um pedestre na faixa de pedestre, freie. Se tiver uma vaca no meio da pista, freie. Tá? Então, tem algumas experiências que são fáceis de conseguir. Por exemplo, um humano dirigindo numa rua. Ok, muito simples de conseguir. Se eu pegar o meu carro hoje ali, colocar um monte de sensor nele, eu saio e consigo 24 horas de vídeo. Né? Mas a experiência ela também tem que ser completa. Ou, pelo menos, muito representativa. Exemplo, uma vaca no meio da estrada.
Será que se eu dirigir por 24 horas, uma vaca vai aparecer no meio da estrada? Talvez não, né? Então, essa experiência de um animal aparecendo no meio da estrada, ela não foi vista pelo teu algoritmo de aprendizado. Se ela não foi vista pelo seu algoritmo de aprendizado, muito provavelmente você não vai aprender essa experiência. Ok? Então, existe um problema aqui de amostragem, né? Existe um problema de amostragem. Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês aqui é, por exemplo, inferir aí, estamos em época de pandemia, né? Inferir se uma pessoa tem Covid ou não tem Covid. Ok? Como? Vamos dar a imagem do pulmão da pessoa, a ressonância magnética ou raio-x do pulmão da pessoa. Certo? Então eu poderia simplesmente, qual que é a tarefa, né? Fazer o diagnóstico de ter Covid ou não ter Covid. Qual é a medida de desempenho? Quantas vezes eu errei, né? Quantas pessoas que tinham Covid realmente têm Covid? Quantas pessoas que não tinham Covid realmente não tinham Covid, né? Ou quantas pessoas que realmente tinham Covid eu preditei como tendo e quantas pessoas não tinham eu preditei como não tendo. E assim como os erros. Ok? Vejam que essa medida de desempenho aqui já é uma medida de desempenho um pouco mais complicada de a gente adquirir, no caso do Covid, porque exige que você tire o raio-x da pessoa e faça o exame para confirmar, né? Então, não é tão simples, né? Às vezes, você gerar essa experiência de treinamento, né? Que é, sei lá, quantos raio-x eu vou fazer? Vou fazer 1 milhão. Poxa, mas para você fazer 1 milhão de raio-x, você precisa de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de exames. Será que isso é viável financeiramente? Certo? Então, a gente tem alguns problemas aí. Nem sempre a experiência de treinamento, ela é fácil de se conseguir. Ela às vezes é demorada e às vezes é custosa. Então, nem todos os problemas a gente vai conseguir resolver com o aprendizado de máquina. Especialmente aqueles onde a gente não consegue gerar, né, uma experiência. E essa experiência ela pode ser via simulador ou pode ser dados reais. Mas tem que ter uma experiência. Ok? Bom, aplicações tem várias, tá, gente? E eu vou trazer as aplicações mais para frente. Conforme as aulas, né, vão evoluindo, eu vou trazer as aplicações. Mas acredito que algumas aqui, né, vocês já conseguiram ter uma ideia, tá? E aí o aprendizado de máquina a gente pode distribuir, né, dividir ele em algumas categorias, ok? Basicamente a gente vai ter a categoria aí de aprendizado supervisionado, aonde a gente vai ter um rótulo, né, sempre associado a uma entrada, a um exemplo, a gente tem um rótulo, que é o caso clássico aqui, né? A gente tem uma entrada e um rótulo, ok? Então, esse é o aprendizado supervisionado e vai ser o foco principal desse curso. Por ser um curso introdutório aí de aprendizado de máquina, né? O aprendizado supervisionado acaba sendo um tópico mais direto, mais fácil de se entender, né? Então a gente sempre vai ter uma amostra e um rótulo. Por exemplo, no exemplo de Covid, a gente vai ter o raio-x da pessoa e o rótulo dela dizendo se tem ou não tem Covid. No exemplo, no exemplo dos números, né? Nos números feitos à mão, a gente vai ter a imagem, o número e o rótulo dela dizendo se é o número 0, se é o número 1, se é o número 2, etc. Outros exemplos aqui que a gente acabou de dar. No spam. No spam a gente vai ter a mensagem de e-mail e o rótulo dizendo se aquilo é spam ou não spam. Tá? Então essa ideia de aprendizado não supervisionado, a gente diz que ela tem um feedback direto, né? Porque se eu errar, eu já sei que eu errei diretamente ali. Né? Só observando o rótulo eu consigo dizer se eu errei ou acertei. Ok? Então é bastante simples de se fazer arquitetura, né? De se fazer engenharia de problemas supervisionados. Ok?
No aprendizado supervisionado, a gente tem dois subproblemas. O primeiro deles é a classificação, aonde basicamente eu vou separar classes, né? Então aqui eu tenho as classes bolinha e quadradinho, e eu quero uma superfície de decisão, que nesse caso aqui é uma reta, separando bolinhas de quadradinho. Como assim, professor, bolinhas e quadradinhos? A gente pode imaginar essa figura em especial como sendo uma classificação, sei lá, de pessoas, aonde x1 é a altura de uma pessoa e x2 é o peso de uma pessoa. E aí eu estou dizendo que, por exemplo, supostamente, obviamente, que as pessoas mais são as mulheres e as pessoas menos são os homens, ou vice-versa. Né? Então eu estou querendo fazer um classificador para me dizer, olha, baseado na altura, baseado no peso, eu estou tentando prever se é homem ou se é mulher. Né? E como é que eu faço isso? Normalmente eu faço isso aprendendo uma superfície de decisão. Nesse caso aqui é uma superfície de decisão linear, mas a gente vai ver que existe muitas outras superfícies de decisões não lineares. Nesse caso é uma dimensão bidimensional, mas a superfície de decisão pode ser unidimensional, pode ser bidimensional, que nesse caso pode ser tridimensional, pode ser n-dimensional. Tá? Então esse é o objetivo da classificação, né? Separar em duas ou mais classes, né? Homem e mulher, ou tem Covid, não tem Covid, ou os números lá, os dígitos, né? 0, 1, 2, 3, 4 até 10, certo? Então isso é classificar. Já fazer regressão implica que eu tenho uma entrada X, por exemplo, aqui poderia ser o tamanho do lote, e aqui é o valor, né? O valor, quanto custaria aquele terreno, né, dado o seu tamanho. Então, basicamente, quanto maior o tamanho, teoricamente, maior o valor. Tá? Então, eu vou ter uma variável, ou n variáveis de entrada x, e um rótulo que eu vou prever. A diferença aqui é que eu não estou querendo separar aquelas bolinhas em classes. Eu estou querendo, na verdade, modular aqui uma função, né, que me descreve o comportamento dessas bolinhas. Ok? Ou seja, se eu colocar uma nova bolinha aqui, no eixo, no x aqui, sei lá, no 10, quanto que vai ser o y? Quanto que eu acho que vai ser o y? Então, eu uso essa reta para tentar prever. Então, se eu colocar uma bolinha aqui no x igual a 20, jogando em cima da reta, o y vai valer, sei lá, 50. Tá? Então, eu uso a reta como um preditor. Certo? E a gente diz que isso aqui é supervisionado porque eu tenho também os pares entradas. Então, a entrada aqui foi 5 e a saída foi 4. A entrada foi 10 e a saída foi 8. Né? E assim sucessivamente. Eu tenho o par entrada e o par saída. Percebam que nos dois casos, tanto regressão como classificação, o que eu tenho que aprender é uma superfície de decisão. Nesse caso aqui, uma reta bidimensional. Nesse caso aqui também uma reta bidimensional. Aqui ela faz um papel de separar dois grupos, aqui ela faz o papel de modelar o comportamento de um grupo que é único. Ok? Mas, na essência, poucas mudanças normalmente são necessárias para a gente sair de um algoritmo de classificação e fazer um algoritmo de regressão. A gente vai ver isso mais para frente nas próximas aulas. Uma outra categoria de aprendizado de máquina é o aprendizado não supervisionado, tá? Onde eu não tenho labels, não tenho targets. A diferença no supervisionado, então, eu tenho as saídas, no supervisionado eu não tenho as saídas. Um exemplo é, dado um monte de pontos, me agrupe esses pontos em grupos que façam sentido, né? Então, por exemplo, esses pontos aqui podem ser vistos como grupos, como pontos, né? E a minha superfície de decisão aqui é uma área que me delimita os grupos, ok? Se eu tiver uma nova bolinha aqui, vai pertencer a qual grupo? Este ou este, né? Eu posso fazer esse tipo de pergunta.
mas a ideia é que eu consiga fazer agrupamento. Então, é uma área que normalmente a gente tem como subtarefa aí a clusterização, né? Que é justamente fazer a separação dos meus pontos em grupos. E uma outra subtarefa de aprendizado não supervisionado é a dimensão de dimensionalidade, tá? Aonde aqui eu tenho meus dados em 3 dimensões, x1, x2 e x3, e eu quero transformar esse dado em 3 dimensões, jogar ele para apenas 2 dimensões, ou seja, eu quero tirar um dos meus eixos, mas eu quero manter a relação, né? Eu quero que a relação existente aqui na minha dimensão original seja mantida na minha dimensão transformada, ok? Então esse é uma outra aplicação, né, de aprendizado de máquina de forma não supervisionada. Nós vamos ver algumas técnicas aqui, embora não seja foco do curso, vamos ver algumas técnicas. Futuramente vem um curso aí sobre esse tipo de aplicação, tá? E uma terceira categoria aí de aprendizado de máquina seria o aprendizado por reforço. É um processo decisório, né? Então, no aprendizado supervisionado eu tenho o problema rotulado, né? Tenho minhas amostras rotuladas. No aprendizado não supervisionado eu não tenho minhas amostras rotuladas. No aprendizado por reforço é algo, vamos dizer assim, quase que intermediário, porque na verdade eu tenho que uma determinada ação me dá uma recompensa, ok? E essa recompensa não é exatamente um rótulo, porque eu não sei se essa recompensa lá na frente vai ser boa ou vai ser ruim. Mas também não é nada, né? Não é não supervisionado. Então, é um escopo, é um tipo de aprendizado bastante diferente dos dois primeiros, que usam métodos bastante diferentes, né? Os dois primeiros dá para trabalhar bastante coisa junto, mas aprendizado por reforço realmente é algo que vai ficar fora do escopo desse curso introdutório. Espero conseguir lançar um curso extra apenas sobre aprendizado por reforço aí futuramente. Tá? Então a ideia do aprendizado por reforço é que eu tenho um agente, esse agente vai fazer ações no ambiente, e aqui, por exemplo, vocês podem imaginar o agente como sendo um carro autônomo e o ambiente, obviamente, como sendo a rua, a estrada que eu estou dirigindo. Tá? Então essa ação que esse agente vai tomar, então virar o carro para a esquerda, virar o carro para a direita, acelerar, frear, ela vai mudar o estado do meu ambiente, porque obviamente agora eu não estou mais nessa rua, eu estou na próxima rua, né? Eu não estou mais no quilômetro 51, eu estou no quilômetro 52, então o estado do meu ambiente muda, e esse estado ele pode ser aqui discreto ou contínuo. E essa ação também me dá uma recompensa, né? Esse carro, ele saiu daqui e andou 1 quilômetro para frente. Será que isso é bom, de acordo com uma métrica, né? Então eu tenho que setar essas recompensas. Aí existe um model based, model free, tem um monte de outros problemas aí em relação a como você trabalha essas recompensas e como você trabalha esses estados, tá? Mas é um escopo bastante diferente. Aqui tem até um vídeo. Vou ver se consigo abrir fácil aqui. Acho que vou ter que copiar. Então tem até um vídeo aqui do pessoal do DeepMind que usou aí aprendizado por reforço para fazer um parkour, né? Então o bonequinho aprende ali a saltar, né, sobre os obstáculos, desviar sobre os obstáculos, certo? Então eu tenho um agente, que é meu boneco, e eu tenho um ambiente, que são os obstáculos. Tem até outros vídeos. Tem bastante, né? Então, um dos motivos aí do grande hype dentro de aprendizado de máquina, ciência de dados, é justamente esses algoritmos de aprendizado por reforço bastante modernos, que têm conseguido resultados expressivos em jogos e em diversos problemas. E conforme as aulas vão se passando, eu vou trazendo aqui esses exemplos, tá? Quem quiser olhar mais, fica o link aqui embaixo. Aqui tem um outro vídeo
E no caso desse outro vídeo aqui, já é um ambiente tridimensional, né? Já é quase humanoide, que aprende, né? Ou quase aprende, porque algumas coisas há uma falha bastante interessante, né? Acaba aprendendo alguns comportamentos interessantes, né? Que resolve o problema. Esse que é o importante, né? Seria um comportamento de um humano correr desse jeito? Talvez não, né? Mas lembrem-se que o objetivo aqui é resolver o problema e não necessariamente ter o comportamento de um humano. Se eu quiser que ele também tenha o comportamento de humano, então eu tenho que colocar uma métrica lá que ele tem que se parecer com um humano. E aí eu tenho que dar um jeito de medir isso aí. Ok? E aí eu tenho mais uma divisão que é pouco conhecida e pouco usada dentro do aprendizado de máquina, que é o aprendizado semi-supervisionado. Talvez a explicação aqui seja um pouco complexa, mas no aprendizado supervisionado, todas as amostras que você for inserir dentro do teu algoritmo, né, dentro do teu algoritmo de aprendizado, dentro do teu método, eles têm que ter um par, certo? Tudo que você for inserir dentro do teu método de aprendizado tem que ter um par entrada-saída, entrada-saída. No aprendizado semi-supervisionado, você consegue colocar, sei lá, você vai ter 100 amostras e 90, sei lá, 50 delas vão ter entrada e saída, mas as outras 50 só tem a entrada, né? E isso é colocado na etapa de aprendizado, não na etapa de inferência, na etapa de teste, né? Então esse é um outro paradigma bastante diferente. E mais para frente a gente pode entrar nesse detalhe. Talvez depois que a gente aprender bem aprendizado supervisionado, posso mostrar algumas aplicações aí. Uma área que usa bastante aprendizado semi-supervisionado é quando a gente faz aprendizado usando grafos, tá? Onde cada amostra seria um nó do meu grafo e alguns nós podem ser rotulados, os outros não rotulados, mas você, na hora de fazer o aprendizado, tu tem que inserir o grafo como um todo, tanto os rotulados como não rotulados. Mas enfim, fica para aulas futuras esse tipo de abordagem, tá? Mas existe, é bastante interessante. Em 2019, por exemplo, a área de grafos convolucionais, uma área bastante avançada aí dentro de aprendizado de máquina, foi das áreas que chamou mais atenção aí dentro de aprendizado de máquina como um todo, tá? Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, então até mais.